A Mônica esteve em Brasília e na mala trouxe muitas informações a respeito dessa queda de braço do presidente Lula com o Banco Central. O que tem motivado o presidente a provocar tanto o presidente do Banco Central, hein, Mônica? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o governo e o Banco Central entraram em uma rota de colisão, Megali, desde o começo do mês, quando o Banco Central não apenas manteve os juros no Brasil a 13,75%, a taxa Selic, uma taxa alta, né? Como divulgou um comunicado sinalizando que as taxas de juros altas, né, como eu disse, estão altas e altas ficarão até o fim do ano. Esse foi o comunicado, um comunicado muito duro do Banco Central, e integrantes do governo e o próprio presidente Lula começaram a ficar furiosos, né, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, porque acreditam que ele, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que participava de jantares de empresários em apoio ao Bolsonaro, que participa até hoje de eventos de bolsonaristas, como a posse do Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo, que participa de grupos de WhatsApp de ex-ministros do Bolsonaro, que passam o tempo inteiro esculhambando com o governo Lula, né, eles acreditam que o Roberto Campos está tendo uma atuação política no Banco Central, uma atuação para prejudicar o governo. Em janeiro, é curioso isso, quer dizer, em janeiro, durante o mês de janeiro, o diálogo com o Roberto Campos estava fluindo muito bem, né? O Fernando Haddad chegou a fazer elogios e falar que o diálogo era bom, era construtivo, mas a partir de fevereiro o caldo entornou e a palavra traição vem sendo pronunciada para definir a atuação dele no Banco Central. Né? O que o governo e o Lula dizem que o diálogo foi aberto, que ele foi tratado com confiança, que existia uma disposição de fazer algo, ou seja, mostrar para ele, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, vamos fazer esses cortes, vamos fazer essas arrecadações, esse é o nosso plano, e a partir daqui a gente ter um pouco de credibilidade, mas não foi isso que aconteceu. Então, no caso específico do comunicado, o governo acredita que ao sinalizar com juros altos, assim logo no começo do ano, quando o governo mal começou a funcionar, o Roberto Campos trava o crédito. Quem é que vai pegar dinheiro emprestado, né, Megali, para fazer negócio com juros, sabendo que os juros não vão baixar, que vai ser juro alto o ano inteiro? Quem vai contrair alguma dívida? Né? Então, com isso, ele trava o crédito, ele abala a confiança das pessoas na recuperação econômica e contrata uma recessão para o Brasil. Os defensores do Banco Central, Megali, eles dizem que tudo isso acontece porque o Lula fala muito, né? Fala contra o teto de gastos, fala contra a independência do próprio Banco Central, e que é dele, Lula, a responsabilidade, porque ele vai criando expectativas ruins na economia, que obrigam o Banco Central a ter uma reação. Mas o governo pensa diferente, né? Diz que o Fernando Haddad já se comprometeu com a austeridade fiscal, já se comprometeu em diminuir o rombo das contas públicas para 1% nesse ano e zerar no ano que vem, né? E que está sendo muito claro nesse compromisso, que, portanto, seria um tremendo exagero dizer que a inflação não vai cair, que os juros vão ter que ficar altos no ano inteiro. Então, a conclusão é que a atuação do Roberto Campos não é técnica, mas política. E daí, Megali, para a gente já caminhar para o fim, a gente chega a um impasse, né? O Lula não pode demitir o Roberto Campos. A lei garante autonomia para o banco e diz que o seu presidente não pode ser demitido, tem um mandato de 4 anos, então tem mais 2 anos de mandato para o Roberto Campos. Mas é possível, obviamente, seguir nessa pressão, seguir nesse embate, transformar a vida dele num inferno. Agora, o que eu soube no fim de semana mesmo é que pessoas da própria equipe de Lula dizem que o preço a se pagar por uma queda de braço, para manter uma queda de braço contra o Banco Central, pode ser alto, né? Isso pode abalar ainda mais a confiança do mercado, que gostemos ou não dessa palavra, mercado, são, de fato, os investidores que definem com seus movimentos, com o movimento do seu dinheiro, com o que eles compram e o que eles vendem, definem podem facilitar ou dificultar a queda do dólar, por exemplo, gerando mais inflação, gerando mais aperto monetário, com subida de juros. Então, não é fácil a situação. A equipe econômica interessa com urgência passar confiança, né, puxar o Brasil para o crescimento, porque é o crescimento, inflação baixa e crescimento que, antes de mais nada, vão dar a estabilidade política ao governo para que o governo possa fazer outras coisas, né, Megali? Sem estabilidade econômica, sem estabilidade política, não tem bom governo, não tem política em outras áreas, porque vira uma crise permanente.